Não, hoje é um momento histórico para o SUS, através desse contrato de financiamento do Banco dos BRICS. O contrato é de 1,7 bilhões de reais. O SUS definitivamente passa a liderar no Brasil uma nova fronteira tecnológica da utilização a mais alta precisão da inteligência artificial, da conexão entre os equipamentos, da conexão entre redes de serviços no cuidado da saúde do nosso país. O projeto do financiamento do Banco dos BRICS incorpora agora um projeto maior do governo do Brasil, da construção de uma rede nacional de serviços e hospitais inteligentes no SUS. Essa rede tem 3 grandes eixos. Um eixo que vai ser totalmente financiado pelo Banco dos BRICS, que é a construção do primeiro hospital inteligente do Brasil, e ele vai ser do SUS, dentro do complexo hospitalar das clínicas da Universidade de São Paulo, parceria do Governo do Brasil, Governo Federal, com o Governo do Estado de São Paulo e com a Universidade de São Paulo. Esse hospital vai ter 800 leitos, mais de 300 leitos só de UTI, e vai ser o primeiro hospital porque ele vai ser construído desde o começo com o conceito de hospital inteligente, preparado para ter conexão de alta velocidade, preparado para ter um data center que organiza os dados dos pacientes, do funcionamento dos equipamentos, preparado com sustentabilidade, todo o conceito de hospital verde e resiliente, inclusive aos impactos das mudanças climáticas, preparado para ter conexão entre o hospital e a rede do SUS da região metropolitana de São Paulo, as ambulâncias do SAMU, que pode permitir que um paciente, ao chamar o SAMU, o seu primeiro atendimento já ser totalmente conectado e sendo acompanhado pela equipe de saúde do hospital, vai permitir que o tratamento comece no SAMU, que a partir do diagnóstico feito no SAMU, você possa organizar já qual que vai ser a sala de cirurgia, a sala de hemodinâmica, o equipamento de ressonância, o equipamento de tomografia a receber esse paciente, reduzindo em até 5 vezes o tempo de espera, o tempo de atendimento. Esse é um primeiro eixo dessa rede. O segundo eixo são 14 UTIs espalhadas em todas as regiões do nosso país, no Amazonas, no Pará, no Mato Grosso do Sul, aqui em Brasília, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, na Bahia, em Pernambuco, no Ceará e no Piauí. Essas UTIs também estarão conectadas entre si, usando equipamentos de alta conexão, permitindo que centros especializados possam monitorar e orientar o atendimento desses pacientes, espalhando essas tecnologias, a inteligência artificial por todas as regiões do nosso país. E o terceiro eixo, que é apoiar a modernização de hospitais que estão sendo reestruturados com investimento do governo federal. Então, a nossa rede de hospitais federais do Rio de Janeiro está sendo reestruturada, totalmente estruturada, mais de 1,3 bilhões de reais de investimentos do Ministério da Saúde do Governo do Brasil. O novo hospital de oncologia da Baixada Fluminense está sendo construído pelo Governo do Estado. O Instituto do Cérebro, que já funciona na parceria Ministério da Saúde, Governo do Estado do Rio de Janeiro. O novo hospital da Unifesp em São Paulo, mais de 200 milhões de reais de investimentos do Ministério da Educação, começa a construção neste ano de 2026, e o Grupo Hospitalar Conceição, que fica no Rio Grande do Sul, o novo hospital do Grupo Hospitalar Conceição, que é uma PPP, parte do PAC, Ministério da Saúde e Casa Civil, também 1,3 bilhões de reais de investimentos previstos nessa PPP. Então, essa é a rede, com tempos de implementação, e esse contrato assinado hoje permite que o Ministério da Saúde já possa fazer todos os passos de execução dessa grande rede. Acho que é isso, e ficar à disposição de vocês. Eu queria saber qual o cronograma para a execução das obras, como que foram escolhidos os hospitais dos estados que vão receber esses investimentos, e também como que esse recurso será executado, se vai ser repasse para os estados. Cada um dos eixos tem um mecanismo diferente, né?
Então, por isso essa rede é uma rede ampla e que utiliza de vários mecanismos de gestão e de financiamento para ser executada, mostrando também uma ampliação e modernização da gestão do Sistema Único de Saúde, da capacidade de executar essas ações. Então, as 14 UTIs foram escolhidas por serem estados de grande população e alto impacto para a saúde. São também os estados hoje de maior adesão e execução do programa Agora Tem Especialistas. Então, são estados decisivos para a redução do tempo de espera e foram escolhidas UTIs em hospitais chaves do cuidado da urgência e emergência nesses territórios. E tivemos a necessidade, a avaliação nossa de ter em todas as regiões do país, por isso são 14 UTIs. Nesse caso, são obras que serão executadas em repasse do Ministério da Saúde para os estados e para os municípios. Algumas delas são hospitais universitários federais, como é o caso aqui de Brasília, vai ser no HUB. Então é um repasse direto do Ministério da Saúde para o Ministério da Educação e a EBSER. E o diagnóstico detalhado da necessidade de equipamentos, de investimentos, nós vamos começar a partir da assinatura do contrato. A gente começa a partir de amanhã, reunindo os 14 serviços, secretarias estaduais, municipais. A gente já fez todo esse processo de diálogo com eles ao longo do segundo semestre do ano passado, para fazer todo o cronograma, com a expectativa, eu acredito, vamos trabalhar para isso, que algumas dessas UTIs já vão estar modernizadas nesse ano de 2026. O segundo eixo é a construção do hospital dentro do complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Toda a execução da obra será feita pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, através desse contrato de financiamento. Uma das etapas dessa obra é a demolição do atual prédio da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Então você tem um tempo para o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria Estadual, fazer todo o seu cronograma, o seu programa de saída desse prédio. Tem agora um processo, a assinatura do contrato, do cronograma de desembolso. Então a expectativa é que a gente já tenha o primeiro desembolso neste ano dos recursos de financiamento do hospital. Nós já vamos começar com recursos próprios do Ministério da Saúde a detalhar o projeto arquitetônico, o projeto básico dessa construção para acelerar esse passo em relação ao cronograma de desembolso. E a previsão é de 3 a 4 anos de construção. Então nós estamos trabalhando com a meta desse novo Instituto Tecnológico de Medicina Emergência da Faculdade de Medicina da USP, está pronto ali em 2029, começo de 2030, poder estar em funcionamento na parceria do SUS, Ministério da Saúde, com o Governo do Estado. E o terceiro eixo também são mecanismos de financiamento diversos. A reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro é 1,3 bilhões de reais. Uma parte é repassada com o município do Rio. Por exemplo, o novo hospital do Andaraí, o novo hospital Cardoso Fontes, a gente vai inaugurar toda a estrutura dele no primeiro trimestre desse ano. A nossa previsão, fevereiro e março, está junto com a Prefeitura para inaugurar e concluir toda a reestruturação física dos serviços desses dois hospitais. A partir daí, toda a modernização dos hospitais, a gente continuar fazendo esse financiamento na parceria com o município, então é repasse de recursos para o município. O Hospital da Lagoa é uma gestão pela Fundação Oswaldo Cruz, então o repasse é do Ministério com a Fundação Oswaldo Cruz, dentro do governo federal. O Hospital do Servidor do Rio de Janeiro é junto com a Unirio, da EBSER, então também é um repasse junto com a EBSER de todas as ações de reestruturação. E o novo Hospital de Oncologia da Baixada e o Instituto do Cérebro são hospitais do governo do Estado, então todo o investimento de modernização vai ser de repasse para o Estado do Rio de Janeiro. E o caso do novo hospital do Grupo Hospitalar Conceição, é um projeto de PPP que nós já anunciamos, já foi anunciado esse projeto. Então toda a condução é feita pelo Ministério da Saúde, a Casa Civil e o BNDES. A execução de todo esse projeto vai ser feita através de uma PPP. Então é uma forma diferente, uma parceria público-privada. A expectativa é ao longo de 2026 concluir todo o estudo de viabilidade, todo o desenho do projeto e a gente poder fazer os leilões aí já em 2027 desse grande hospital do Grupo Hospitalar Conceição. Ministro, a gente precisa de
perguntar essa situação da Venezuela. Sim. No primeiro dia depois do ataque, o senhor comentou que poderia haver uma sobrecarga do sistema das atividades do SUS lá em Roraima. O senhor tem uma atualização de como isso está agora? Teve um andamento? Por enquanto, felizmente, não teve nenhum aumento do fluxo migratório da Venezuela para o Brasil. As informações que nós temos têm a ver, inclusive, com a situação na Venezuela, de toque de recolher, então as pessoas não estão circulando. Vamos continuar monitorando. A gente já tem equipes que atuam lá, são mais de 40 profissionais do Ministério da Saúde, da AGESUS, que já atuam lá na Operação Acolhida. A gente fez, por exemplo, no final do ano, cerca de 3 mil atendimentos, tanto na fronteira quanto em Boa Vista. Quando a gente soma 2024 e 2025, foram 500 mil doses de vacinas aplicadas nessa Operação Acolhida. Nós temos 3 equipes permanentes lá, encaminhamos técnicos da Força Nacional do SUS para concluir um diagnóstico da estrutura que existe em Pacaraima, de um hospital municipal, de outras estruturas da saúde, e identificamos que, se for necessário qualquer tipo de ampliação da estrutura, é possível fazer nessa estrutura do Hospital de Pacaraima. A gente não precisaria montar um hospital de campanha adicional lá. Tendo a estrutura em Pacaraima, é possível só levar equipamentos, ampliação. Então, esse diagnóstico está feito. Fizemos todo o plano de contingência, estamos preparados. Caso venha a ter algum aumento de fluxo migratório em função de toda a situação na Venezuela, estamos preparados para aumentar equipes, tanto em Pacaraima quanto em Boa Vista. Estamos preparados, se for necessário, ampliar a estrutura hospitalar em Pacaraima. Temos um novo Hospital Universitário Federal em Roraima, que foi inaugurado no ano passado, um dos poucos estados que não tinha Hospital Universitário Federal. Está todo preparado também para ser uma retaguarda de atendimentos. Felizmente, até esse momento, não teve nenhum aumento de fluxo migratório que exija essas medidas. Mas o Ministério da Saúde está pronto, em absoluta prontidão. Além disso, então, a nossa prioridade absoluta na situação da Venezuela é cuidar do SUS brasileiro, reduzir ao máximo os impactos de um possível fluxo migratório e fazer essa acolhida já na entrada da fronteira, porque isso é muito importante para proteger a saúde brasileira e organizar também o acesso aos serviços de saúde, caso necessário, das pessoas que eventualmente venham a migrar. Essa é a prioridade absoluta nossa: proteger o SUS brasileiro, proteger a saúde do povo brasileiro, reduzir ao máximo os impactos de qualquer aumento de fluxo migratório. Segunda prioridade, demandado, como já fomos, pela Organização Mundial de Saúde, a OPAS, que é o braço da OMS aqui no continente americano, por conta do bombardeio que teve ao principal centro de distribuição de insumos e medicamentos do sistema de saúde da Venezuela, que fica no estado de Guaíra. Isso afetou fortemente o abastecimento de insumos para diálise, que é uma situação crítica. Eles têm cerca de 16 mil pacientes que fazem diálise, é mais ou menos 10% do que nós temos em todo o SUS no Brasil. Mas esse bombardeio afeta a capacidade deles lá do sistema de saúde da Venezuela em manter a oferta desses insumos para o serviço de diálise na Venezuela nas próximas semanas. Então, nós somos demandados pela Organização Mundial de Saúde. Na segunda-feira, estamos mobilizando desde segunda-feira doações aqui do Brasil. Se for necessário, o Ministério da Saúde fará a contratação de insumos para organizar um envio de insumos, medicamentos. Nós não estamos falando de máquinas de hemodiálise, como já foi questionado, nem de profissionais para isso. Então, não afetando em nada a estrutura de mais de 170 mil pacientes que fazem diálise no SUS aqui no Brasil. Apenas insumos para ajudar o sistema de saúde, o povo da Venezuela, a enfrentar essa crise em função do bombardeio do seu principal centro de distribuição. Fazemos isso por uma questão humanitária, e eu quero lembrar a todos que, quando no meio da Covid-19 chegamos a um colapso na cidade de Manaus, com falta de oxigênio, por conta de uma gestão irresponsável no governo federal na época, em relação à crise da Covid-19, vieram 130 mil metros cúbicos de oxigênio
da Venezuela para salvar o povo brasileiro. Então a gente não vai se furtar, enquanto Ministério da Saúde, em ajudar um país vizinho, o povo de um país vizinho, numa situação como essa, ainda mais quando essa ajuda, que é com insumos, produtos, não afeta em nada o atendimento no SUS aqui no nosso país. Então, estamos em tratativas com a OPAS está coordenando como que esses insumos, que nós estamos reunindo já no galpão do Ministério da Saúde, que é o nosso centro de distribuição que fica no aeroporto de Guarulhos, a OPAS está coordenando com a OPAS da Venezuela, com a Organização Mundial de Saúde, com o Ministério da Saúde da Venezuela, como que podemos transportar esses insumos para a Venezuela para apoiar essa situação de risco de desabastecimento de produtos, soluções, insumos para a hemodiálise. É isso?